O nome do nosso protagonista é Blair, e alguém está chamando pelo nome dele. Uma mulher então grita para ele acordar, e imediatamente a sala inteira começa a dar risada perguntando por que ele ainda vem para a escola. E ele se pergunta onde diabos ele está, e alguém puxa a manga de sua camisa. A garota diz a Blair que Britney vai chamar a atenção dele novamente, e quando ele olha para trás ele vê uma mulher extremamente linda na frente dele, e com raiva ela pergunta se Blair esqueceu onde ele está. O garoto diz que essa mulher é a sua grande professora, e ela puxa a orelha dele, e a professora diz que não consegue acreditar que ele está dormindo na aula, e imediatamente manda ele responder a pergunta de matemática número 15. O protagonista não sabe o que fazer, mas colocando a mão na testa ele diz que resolveu o problema. A professora diz que ele pode responder a pergunta até amanhã, e que esse é o castigo dele por dormir na aula. A sala inteira continua rindo dele, dizendo que ele nunca vai conseguir resolver um problema tão difícil, mas Blair parece muito confiante e ela percebe que a confiança do garoto está no nível de um acadêmico experiente. E o nosso protagonista é um gênio, conseguindo responder corretamente a pergunta e deixando a professora sem acreditar. E ela diz que isso é impossível. Nosso menino pergunta se ele pode ir ao banheiro agora, e ela diz que sim. A sala inteira fica quieta depois dessa pequena demonstração, e olhando para o quadro eles veem que os cálculos estão corretos. Todos ficam sem acreditar enquanto o nosso protagonista está andando pela escola. Em sua mente ele pensa que aquela expressão era extremamente fácil. Nesse momento descobrimos que na vida passada seu nome era Shin Lu, e que era apenas um professor comum que acreditava no poder da matemática. Ele trabalhou duro por um longo tempo e finalmente vai receber o título de profissional sênior no próximo ano. Mas quando ele estava fazendo a prova, ele cochilou, e quando acordou estava em outro mundo. O protagonista diz que isso não faz o menor sentido, e chama Newton para ajudá-lo. E olhando mais de perto ele percebe que agora é só um garoto comum que estuda matemática, e o mundo atual valoriza ela muito mais. E ele fica impressionado que os alunos não conseguiram resolver aquele problema, que era tão simples e eles agiram como se fosse difícil. Ele diz que não sabe como veio a este mundo, mas vendo como todos aqui são estúpidos, ele pode ter uma vida perfeita se mostrando superior a todos os outros usando a matemática. Depois vemos uma garota de cabelo rosa e ela e o protagonista acabam se esbarrando. Nosso garoto pergunta se ela está bem, e os dois ficam em uma situação bem constrangedora. Depois a garota simplesmente chama ele de pervertido, e ele rapidamente se desculpa dizendo que não estava prestando atenção. A garota loira dá um passo para trás dizendo que é ele de novo. O protagonista vê que ela o conhece, e muito brava ela diz que Blair esbarrou nela durante a cerimônia de entrada, e a envergonhou, e ela nunca esqueceu disso até hoje, e ela diz que para piorar esbarrou nela de novo. Ela tá pé da vida com o nosso prota, e o coitado não faz ideia do que fazer ou dizer. E tentando amenizar a situação, o protagonista diz que ela bateu nele primeiro, e de repente a garota começa a fazer gestos estranhos com a mão. Parece que ela pretende lançar uma feitiçaria braba contra o nosso garoto. E pensando que ela é doida da cabeça, ele começa a zoar, fazendo a mesma coisa que ela está fazendo, mas de uma forma engraçada. Mas do nada um símbolo estranho aparece de repente e a mão da garota está pegando fogo. E ela diz que vai enfrentá-lo com tudo que tem. E a julgar pela expressão no rosto dele, parece que ele está se cagando de medo. Pelo visto, ela não era nem um pouco doida, mano. O nosso protagonista não sabe o que fazer e está prestes a levar uma bolada de fogo na cara. E a garota grita dizendo que surra para 100 pessoas ele vai tomar sozinho. Mas o nosso protagonista teve uma ideia genial. Antes de ser bagaçado, ele se curva para ela e pede desculpas profundamente pelo que aconteceu. E claro que a menina não estava esperando por isso, e então ela para o ataque dela. E ela pede para ele não pensar que acabou só por causa dessas desculpinhas. Mas aí, quando ela terminou de falar, nosso garotão já havia vazado. Blair está correndo como se sua vida dependesse disso. E em sua mente nada faz sentido porque magia e ciência coexistem. De repente, a cabeça dele começa a doer e por causa disso ele acaba desmaiando. Fragmentos das memórias de Blair estão vagando por sua mente e vemos ele chorando pedindo pelo seu pai. O general morreu lutando com honra e alguém entrega uma caixa oferecendo condolências. Então aparece uma mãe e seu filho na frente de uma casa. E em volta deles as pessoas dizem que depois que o general morreu, a família se tornou um bando de antigos nobres e agora precisam trabalhar. Blair está indo em direção à sua mãe dizendo a ela que ele entrou na faculdade. Ela diz que ele deve estudar muito, e enquanto isso o menino diz que cresceu. E na mente dela seu filho é idêntico ao pai. Um velho pede para Blair se apressar, caso contrário ele não vai conseguir dormir no futuro. O garoto diz que daqui a pouco vai voltar para casa. Nosso protagonista sabe que o dono desse corpo, apesar de trabalhar tanto, nunca teve nenhum talento para magia, e por isso ele foi insultado pelos seus colegas. Voltando ao presente, sua amiga fala com ele perguntando se Blair está bem. Ele diz que o nome dela é Jasmine, mas se pergunta como ela encontrou ele ali. E sendo educada, ela estende sua mão para ajudá-lo a se levantar. Blair agradece ela e pensa consigo mesmo que o dono anterior deste corpo teve uma vida difícil. Então de agora em diante ele quer mudar isso. Depois, em uma sala de aula, o professor está ensinando os 4 tipos de elementos mágicos. O velhote careca diz que este mundo é dividido entre pessoas comuns e aqueles que podem usar magia. E a sua escola é a melhor e também a mais famosa entre todas as outras. E a magia é dividida em 4 elementos
elementos terra, água, fogo e vento. E através de gestos com a mão, o mago pode usar a energia espiritual para manifestar tal poder. Vemos que depois da aula os alunos estão felizes por finalmente poderem ir embora. E vemos o protagonista um pouco triste depois de ouvir essas declarações. E antes de ir embora, o nosso garoto chama seu professor e ele pergunta o que ele quer. O protagonista pergunta ao professor se uma pessoa sem talento ainda pode usar magia. E sendo arrogante, ele diz que o garoto já perguntou isso várias vezes. E ele fica dizendo que é impossível usar magia sem um talento necessário. As pessoas ao redor do nosso garoto estão zombando dele por ter essa cara de trouxa. Mas mesmo que ele não tenha talento, seu amigo chega e diz que Blair não precisa ficar triste se ele não se formar. Caso ele não passe, ele vai trabalhar na propriedade do pai. Em suas memórias, o protagonista lembra que este é o melhor e único amigo de Blair. O nome dele é Toby, e o garoto está sorrindo por ter afastado os caras que estavam incomodando ele. Toby diz que vai estar sempre aqui para ajudá-lo, enquanto isso Jasmine estava espiando. Então o protagonista pergunta se ela tem algo a dizer, e sendo muito tímida, a garota responde que não. Então ela sai correndo dizendo que a professora Britney está chamando por ele no escritório. Blair acha ela estranha por sempre ficar de fininho observando ele o tempo todo, e diz que é muita ironia ter um conhecimento absurdo de matemática, mas nenhum talento para magia. Nosso garoto tenta recitar um feitiço de bola de fogo, mas como esperado nada acontece, e sua reação é de decepção. Mas do nada aparece emanando uma aura avermelhada de fogo na sua mão, e forma uma espiral em volta de seu braço. Blair não está acreditando que isso está acontecendo, afinal fazer isso sem talento era para ser impossível. Deixando isso de lado, nosso protagonista começa a brincar com a bola de fogo, afinal não é todo dia que alguém vai para outro mundo. Nosso garoto diz que talvez por ele ser um viajante ele deve ter sido predestinado, mas de repente ele lembra que precisa ir até o escritório da grande professora Britney. O pôr do sol parece estar se aproximando e ele bate na porta chamando ela. Quando ele entra, ele pede desculpas pelo atraso e por algum motivo nosso garoto fica vermelho. Mas também, né, com uma professora dessas fazendo essa pose, que bela professora essa sua, amigo, parabéns. Parece que o protagonista se apaixonou por ela e a moça sorri dizendo que ele finalmente chegou. E Britney pede para ele não se importar com a sua estranha pose. Então ela manda Blair se sentar na cadeira e a mulher diz que preparou centenas de cálculos para ele fazer. E ela do nada joga todos os papéis na mesa. E Britney diz que vai embora e pede para o garoto não ter pressa. Mas de repente nosso protagonista já diz a resposta da pergunta. Na mesma hora ela pergunta como raios isso é possível. Então ela corre em direção a ele e conta que se fosse ela não conseguiria fazer isso. Nosso garoto não sabe o que dizer para a linda mulher à sua frente. E sendo simpática, Britney pergunta se ele pode explicar como resolveu a questão. E Blair acaba caindo pelo grande charme dela. Em sua mente ele pensa que sua professora é mais idiota do que ele pensava. E batendo na mesa, Blair diz que fez a operação em sequência. Mas o problema e a declaração eram muito propensos a erros. Britney diz que existe apenas uma solução e uma maneira de fazer isso. Ele fala que isso não está certo porque para esse problema você só precisa encontrar um padrão e somar todos os penúltimos números até que eles somem 80. E apontando para o quadro, nosso protagonista pergunta qual é o resultado da soma de todos os penúltimos números. Muito animada, ela levanta a mão e diz que é 39. E ele diz que a resposta está correta e então pede para ela se sentar. Nosso garoto explica que de um problema de adição tedioso a conta se tornou em um problema de multiplicação simples. Com essa forma você pode resolver vários problemas de uma maneira fácil. Britney pergunta como pode existir uma maneira tão inteligente e ela fala que a solução pode ser mais generalizada se você somar todos os números de um período constante. Então a fórmula pode ser descrita como simples. Com vários cálculos diferentes, a cabeça da professora acaba viajando na maionese. Nosso prota acorda ela e se pergunta se todo mundo nessa realidade é tão burro assim. E ela responde com uma outra pergunta, perguntando se essa é a solução. E sorrindo, Blair conta que essa é a forma mais fácil de calcular e todo mundo pode conseguir se fazer assim. E pegando na mão do nosso protagonista, a mulher diz que ele é um gênio e diz que se ele estiver disposto a estudar sempre, seu futuro será ilimitado. A professora Britney não percebeu, mas está esmagando o nosso protagonista com seus melões. E voltando, ela pede desculpas por ficar um pouco animada. E ela pergunta se ele deseja ser um grande matemático. Ele diz que não e conta que quer ser um grande mágico. E ao ouvir isso, a professora fica triste. Britney diz apaixonadamente que ele recebeu inteligência dada pelos deuses e que ele não deveria desperdiçá-la. E até onde ela sabe, ele não tem talento nenhum para magia. E não importa quais desafios Blair encontre, a resposta sempre será matemática. Nosso garoto macho alfa rejeita ela e imediatamente diz que não importa se ele realmente se tornará um mágico. Em sua mente, Blair diz que se ele apenas resolvesse algumas equações
equações avançadas ele poderia se tornar um grande matemático. Mas esses são apenas pensamentos de outro mundo, e sua perspectiva mágica é muito mais atraente do que qualquer equação ou raiz quadrada. Britney pergunta se o protagonista tem coragem de fazer uma aposta com ela. Em alguns dias vai rolar um teste de magia na sala de aula, e esse teste vai determinar o futuro de Blair na academia. Nosso garoto diz que já sabe disso, e a mulher conta que se ele realmente quer ser um mágico, ele deve passar no teste, e ela acrescenta que isso será como um jogo. Se Blair não passar, ela vai fazer alguma coisa para mantê-lo na escola, mas ele vai ter que ser um matemático. E se ele conseguir passar, Britney não vai insistir mais, e ela pergunta o que o protagonista está pensando. Na sua cabeça, ela já tá achando que este é um jogo perdido para o menino. Mesmo sem talento, o protagonista aceita o desafio e vai embora. Blair diz que sua professora é muito persistente, e ele se lembra do que ela disse antes sobre não esquecer do acordo. Nosso garotão deixa isso pra lá e começa a focar somente em estudar magia. E chegamos na parte onde a gente se despede. E mano, se você quer a parte 2, deixa seu like aí embaixo, beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou e é nóis!